Você está no Radar. O Radar tem o objetivo de informar, levar conteúdos importantes, ajudar a comunidade a ficar melhor informada. E por falar em informação, como é já de costume, né? Queria abrir com uma dica aqui. Muitas pessoas reclamam, às vezes, que não conseguem fazer um curso porque é caro, seja um curso superior ou um curso técnico, né? A dica é a seguinte: entre regularmente nos portais, nos sites do governo municipal, estadual, federal, as autarquias, as associações, que existem muitos cursos gratuitos, que você se inscreve, participa sem custo algum. É uma forma de você escolher um caminho, não só de formação profissional, mas de conhecimento mesmo. Essa é a nossa dica aqui. E por falar em dica, nós estamos trazendo para o nosso papo hoje aqui o vinho. O vinho que está presente em muitas famílias, em muitas residências, muitos eventos, inclusive na igreja, né? E esses convidados são profundos conhecedores do vinho. Edmilson Viana é um deles, temos dois convidados. Sommelier, formado pela ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, consultor e palestrante de enologia da Clube de Cave e professor de enogastronomia no módulo Enologia no IGA. E o Taimon Bueno da Silva. Conheço o Taimon já há muito tempo, que depois ele enveredou por um outro caminho aqui. Empreendedor, entusiasta do universo do vinho. Ainda jovem, em 2008, fundou uma agência de publicidade. Em 2023, criou um negócio inovador no segmento enogastronômico, que é o Clube de Cave. Um clube de vinhos com assinatura mensal que, além da entrega de rótulos, oferece espaço próprio para experiências, degustações e encontros. Taimon também tem uma trajetória no esporte e no associativismo. Está na Inter de Limeira desde 2008, onde é conselheiro. Em 2013, inclusive, foi presidente, aliás, na época, o presidente mais jovem de uma instituição, de uma entidade, como é a Associação Atlética Internacional. Isto posto, quero ouvir aqui do Taimon. Taimon, uma pergunta básica, né? Como ser feliz, como comprar um bom vinho gastando menos de R$100? Pergunta difícil, viu? É difícil essa pergunta? Tem uma resposta? Tem. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar com você aqui no Radar. É um prazer enorme. Prazer é meu. Falar de vinho, né? Antigamente a gente falava de futebol. Exatamente. Vamos falar de vinho, que é melhor, né? Agora, vinho não é uma questão de preço, né? Até porque o vinho é uma questão de paladar e de experiência. Todo mundo tem sua própria jornada no paladar. Então, vinho bom é vinho que você gosta. Se você gosta, o vinho é bom. Evidentemente, você vai treinando o seu paladar e aí você começa a tomar bebidas, né, mais bem elaboradas, com mais tempo de guarda. E aí, naturalmente, você aprecia vinhos melhores. Mas, na nossa jornada do vinho, é importante que cada um vá descobrindo, né, aquela difícil transição do vinho suave. Né? É muito difícil, porque o vinho suave é aquele vinho que tem açúcar. E o açúcar, ele gera um vício. Mas vinho suave é praticamente uma ofensa para quem toma vinho. Não existe. Agora, quem não gosta de vinho seco, ele não gosta de vinho. Ou tem uma forma de ir se adaptando ao paladar? Vinho é seco. Vinho é seco. Aqui no Brasil tem esse costume, né? E tem alguns vinhos de sobremesa que servem para harmonizar com sobremesa. Né? Você imagina, falando em harmonização, você imagina você tomar um vinho tinto com um ceviche. Sim. Não vai dar certo. Né? É a mesma coisa você tomar uma Coca-Cola e comer uma bolacha. Uma coisa atrapalha a outra, né? Então tem essa questão de harmonização também. Mas o vinho, essa jornada de passar do vinho suave para o vinho seco, é uma jornada difícil, é uma transição, porque você começa a agregar valor no vinho, aí você vai tomar um vinho seco, você às vezes compra um vinho que não é bem elaborado e acaba tendo essa dificuldade. Mas também é uma questão de abandonar o açúcar e começar a sentir as nuances do vinho na boca. Agora, para eu ter uma escolha, eu e as pessoas que estão nos vendo aqui, eu preciso consultar um enólogo sempre? Não, eu posso pesquisar também de uma outra forma. Aliás, Edmilson, queria que ele falasse um pouco disso, né? Qual que é a diferença de um enólogo, de um sommelier? Qual a função de cada um, Edmilson? Muito obrigado pela presença também. Gostaria de agradecer o convite, é um prazer aqui estar com vocês para falar mais sobre o universo e a cultura do vinho, né? Hoje estou aí com o Taimon no Clube de Cave, responsável aí pela parte de enologia, cursos e treinamento. Você é um sommelier? Sommelier, isso. Formado pela ABS Campinas. Inclusive, talvez um dos primeiros sommeliers formado aqui em Limeira, porque desde quando se surgiu a
a ideia de ter uma adega aqui em Limeira, acho que talvez foi a Redioba, né, que foi a primeira a ter uma adega com sommelier. Depois o Covabre, e assim foi surgindo outras, né? E qual que é essa diferença aí? Sommelier, A enólogo? diferença de sommelier, enólogo e enófilo. Enófilo. Enófilo, que é muito simples, né? O enófilo é todo, pode englobar os três aí, tanto o enólogo, o sommelier e o enófilo em geral, todos aqueles que apreciam o vinho, né? Assim como os cinéfilos, que são os amantes do cinema, dos filmes, o enófilo é o amante do vinho. E o sommelier é o profissional habilitado para trabalhar na condução de um restaurante ou de uma importadora, de uma adega, de um empório, para orientar cliente na compra e na escolha certa do vinho. Na hora de experimentar, de saborear um vinho, nos testes, diríamos assim, né, nas degustações, né, é igual o café, você põe na boca e depois joga fora ou engole. Como é que é isso aí? Tem toda uma técnica, né? Mas antes Porque o café é isso, né? Exatamente. Você Nós passa podemos, em toda- inclusive, demonstrar. Sim. Mas aqui não vai jogar fora, então. Vai Não, engolir. quando é uma prova técnica, onde está sendo feita avaliações de vários vinhos, principalmente em concursos e campeonatos, Sim. o ideal é que não seja ingerida o vinho, né? O sommelier e as pessoas que estão ali fazendo a prova, teste, ela coloca um pequeno gole do vinho que está sendo servido e utiliza-se as cuspideiras, que é onde se descarta o vinho, porque se o sommelier for ingerir todos os vinhos, geralmente em um concurso onde são feitas avaliações, não muito termina vinho. o Isso concurso. vai, Não é meu caso, eu bebo todos, tá? isso vai cansar Agora, o paladar. esse formato da taça, que eu vejo, essas taças maiores, né? Tem uma razão técnica para isso. Sim, tem sim uma razão técnica. As pessoas que não são conhecedoras ou que estão começando a descobrir o universo do vinho, acho que tudo é uma frescura. É assim, é o termo mais utilizado. Mas, na verdade, não. Existe uma tecnicidade, né, Taimon? Exatamente. Do porquê da taça adequada para cada estilo de vinho, A né? taça, a temperatura. A maneira de como pegar a taça. E essa né? balançada assim é para ver a textura aqui, é isso? Isso. Na verdade, esse movimento de oxigenar o vinho, de aerar, né? Você faz esse movimento circular para que o vinho libere os aromas. Eu estou segurando certo aqui? Tá certo. Tem que ser na haste mesmo. Que bom. Nunca se pegue no bojo, porque a temperatura da nossa mão pode influenciar na temperatura do vinho. Sim. Você veja bem, o vinho passou meses nas barricas de carvalho, fechado. Passou meses na garrafa. Você acabou de abrir ele. Ele precisa respirar. Ele precisa trocar um pouco com oxigênio, né? E quando a gente faz esse movimento, a gente está aerando o vinho. Ele abre, né? E você pode até fazer a experiência. Pega o vinho, coloca na garrafa, cheira ele, você vai sentir uma coisa. Se você aerar e depois fizer o mesmo procedimento, você vai sentir que ele abriu o buquê dele que nós falamos, né? O buquê de aromas. Exatamente. Porque o vinho, ele contém substâncias voláteis, né? E esse movimento de fazer com que o vinho ele se espalhe por toda a superfície da taça vai fazer com que se dispersem essas substâncias voláteis e que realcem os aromas contidos no vinho. E o armazenamento do vinho? Vou deixar aqui, senão eu vou acabar bebendo aqui. Sim. O armazenamento do vinho, a gente vê as adegas, né? Garrafa deitada. Esse é o posicionamento correto ou não? Para vinhos de guarda, sim. Porque nem todo vinho são produzidos com a finalidade para ser vinhos de guarda, né? A não ser O que é um vinho de guarda? Vinhos de guarda são vinhos longevos que têm capacidade e estrutura para aguentar muito tempo armazenado na garrafa. Porque o vinho ele tem um tripé, né? Acidez, grau alcoólico e tanino. Isso tem que estar em equilíbrio para um vinho ser bom. Então, quando a gente fala que não importa o preço, importa o equilíbrio. Você está tomando um vinho honesto, um vinho barato, ok. Se ele estiver equilibrado, você vai tomar e vai gostar. Então, esse equilíbrio é importante. E o vinho que eu vejo por aí, vinho que não tem rolha, isso é um crime ou é possível? Não, isso é uma tendência moderna. O vinho que não tem rolha, porque a rolha permite a microoxigenação. Então, por isso que você tem que armazenar o vinho inclinado. Que por mais vedada, ela tem ali uma penetração do oxigênio. Agora, de repente, se aquela rolha ressecar, se ela não estiver molhada com o vinho, pode entrar muito oxigênio e ele oxidar, ele estragar. Então, quando um vinho tem, por exemplo, o que a gente chama de screw cap, que é aquela rosca, é um vinho que o enólogo preparou e fez para ser tomado fresco daquele jeito. É um vinho que não vai evoluir, não tem a tendência de evoluir. Quando o vinho tem a rolha, ele tem uma tendência a ter uma evolução muito lenta
que vai envelhecer e fazer daquele vinho melhor. Quer dizer, quando não tem rolha, você não está inferiorizando nada, então. Não. É o estilo, é o tipo. Sim, é o tipo e a tendência de países novo-mundistas, produtores de vinho, até por uma questão de sustentabilidade, né? Porque a cortiça na qual se produz as rolhas, ela é extraída através da árvore sobreiro, que somente Portugal e Espanha, né, Taimo? Não está repondo, né? E para se extrair as cortiças para produzir a rolha, é da casca dessa árvore que depois ela demora mais de 10 anos para se recompor. Sim. Então, como tem aumentado o consumo do vinho no mundo, a tendência é que muitos dos vinhos para consumo rápido, vinhos jovens, seja na rolha Screw Cap. Que é essa Agora, lenda é verdade, vinho é uma bebida de rico só. Não, definitivamente. O vinho está na mesa das pessoas há mais de 6 mil anos. As primeiras evidências de vinícola, não de produção, de vinícola, estrutura de vinho. Tem sítios arqueológicos com vinícolas, na região da Armênia, da Geórgia. O vinho é uma bebida que está na Bíblia. O vinho é uma bebida, na minha opinião, uma bebida da temperança. Eu vou até citar para você a minha experiência, né? Sim. Eu antes era cervejeiro. E a gente fazia churrasco em casa, a gente homem gosta muito de churrasco. Isso. Porque churrasco não é só sobre carne, é sobre a gente estar junto, conversar, né? E a gente tomava cerveja. E eu, meu sogro, meu pai, meu amigo tomando cerveja, e as mulheres sempre meio que deslocadas. E quando a gente começou a tomar vinho, começou a compartilhar, as mulheres também tomando vinho, começou a ter um ambiente de mais conexão. Porque o vinho é uma bebida da temperança, como eu disse, é uma bebida que a gente cria conexões, que a gente se acalma, que a gente relaxa. Então, hoje em dia, a gente vai fazer um churrasco, as mulheres perguntam, que vinho nós vamos abrir? E elas estão ali junto, participam do churrasco, participam daquele momento, todo mundo no mesmo nível, de forma harmoniosa. E combina? Existe harmonização? Churrasco e vinho? Sem dúvida. É uma das melhores harmonizações. Vinho tinto, normalmente? Vinho tinto, geralmente aquele mais encorpado, né? Um Malbec, um Cabernet Sauvignon, aquele que tem bastante tinta, né? Que tem bastante tanino. São vinhos que vão muito bem com carnes gordurosas e harmoniza muito bem. Na verdade, quebrar essa barreira, nossa, vou comer um rodízio. Vai muito bem com cerveja. Com vinho, mas depois que você começa a fazer você percebe que o vinho vai melhor com a carne do que a própria cerveja. E não é gelado que nem a cerveja. Exatamente. É uma outra temperatura, você né? Imagina você pegando uma peça de picanha e jogando uma cerveja gelada em cima dele. Vai ficar aquele sebo. Então você imagina dentro da gente, né? E o vinho não, o vinho é antioxidante, ele quebra a molécula de gordura. Tem também essa parte, né, de ser, né, muitas teorias defendem que o vinho faz bem para a saúde se tomado nas quantidades adequadas. E eu sou adepto dessa teoria. Vamos comprar uma briga aqui. Olha para aquela câmera ali. Vamos lá. E convença o cara que é cervejeiro a passar a tomar vinho. Primeiro, vai tomar menos. Né? Você vai começar a apreciar a bebida, você não vai dar aquele enchimento. Segundo, o vinho é antioxidante. A cerveja ela contém muito derivado de trigo, tem glúten, né? E a gente bebe cerveja para ficar bêbado, né? Então, e além disso, leva em consideração a questão de você tomar o vinho e sempre criar conexões. Eu vou abrir um vinho, né? Quando se fala que é fresco, evidentemente, alguns rituais, eles não estão adequados. Por exemplo, vamos lá, vou abrir um vinho, nem todo vinho eu preciso colocar no decanter, nem todo vinho eu preciso coar. Muitos desses rituais são para vinhos de guarda, vinhos muito antigos, que estão com a rolha já no dia a dia. Mas alguns rituais são bonitos e são importantes. Você vai preparar a sua mesa, preparar a taça da sua companheira ou do seu amigo, vocês vão dividir a bebida. Além da elegância, né? É legal, é um ritual que vale a pena, é um ritual de... Eu gosto de tomar vinho tanto acompanhado quanto sozinho, né? Aquele momento de relaxar, de assistir um filme, de Aliás, trabalhar. essa é uma pergunta também, né? Toma-se vinho sozinho? Eu gosto bastante. Existem dois tipos de apreciadores, né? O apreciador de vinho novo-mundista, que também é mais nessa pegada de apreciar um vinho solitário, vamos dizer assim, sozinho, e o apreciador de vinho velho mundo, que pede uma gastronomia, pede uma companhia, o vinho mais agregado a um almoço, um jantar. O sommelier toma vinho todo dia ou não? Como é que é essa sua vida? Não necessariamente, né? Mas eu costumo dizer que é a única profissão que se pode beber em serviço. É, né? Verdade. Aliás, tem um número aqui, queria até contar ali para as pessoas que estão nos vendo: 83 milhões de consumidores de vinho no Brasil. É esse número. 83 milhões de pessoas que consomem vinho. 46% tomam vinho pelo menos uma vez por semana. 53% pelo menos uma vez por mês.
E o total consumido foi de 501 milhões de litros. Sabe que isso é no ano? Deve ser. Serginho, a gente é um bebezinho para vinho. Se você pegar o vinho per capita do Brasil comparado com a Argentina, ou, vamos longe, comparado com os países da Europa, Portugal. Português toma vinho no café da manhã, né? É. Toma vinho todo dia. Então a gente não está... Até porque o país nosso ele está num trópico aí, de questão de é muito quente, né? Então dificulta também, né? Você tomar vinho tinto, né? Tem alguns restaurantes que servem vinho no café da manhã, né? Aquela coisa chique, né? Vinho com salmão, né? Espumante, é uma né? coisa mais sofisticada, né? É. Isso que eu ia perguntar também, o vinho, nessa composição homem, mulher, tal, qual que é a ligação e a necessidade de estar junto ou não? O vinho, o frisante, um prosecco, aonde se junta e aonde se separa isso? Legal. Os vinhos eles têm momentos aí, acho que a gente pode construir junto essa, né? Um espumante é muito legal numa recepção, é muito legal. Eu gosto de tomar, por exemplo, vinho branco ou espumante como entrada, né? Quando você está fazendo a tua comida, você toma um vinho branco. E o vinho branco, ele geralmente harmoniza com saladas, com peixes. Evidentemente, tem vários tipos de vinho brancos, alguns mais encorpados e Mas tal, né? está nessa mesma mesa, nesse mesmo Nessa cardápio. mesma mesa. Você pode fazer uma sequência. Quando a gente faz uma degustação de vinhos lá na Cave, a gente faz uma sequência. E essa sequência é de intensidade. Não só a intensidade do vinho, mas a intensidade também da comida, do acompanhamento. Sim, e existe também um porquê de começarmos com os espumantes, né? Até lá pela questão do gás carbônico, que estimula a salivação, preparando as suas papilas gustativas para degustar os pratos e os próximos vinhos. Tem uma consulta que eu fiz e dá lá. O Cabernet e o Chardonnay são vinhos para iniciantes? Não, na verdade, não que seja vinhos para iniciantes. São essas duas uvas que você citou são as uvas coringas, né? Vamos dizer assim, tanto o Chardonnay representando o vinho branco, como a Cabernet para os vinhos tintos, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, vai presentear alguém e ela tem uma dúvida em que ela sabe que quem vai receber o presente é um apreciador de vinho e ela tem dúvida em qual vinho escolher, geralmente o Cabernet é um vinho muito assertivo na escolha. A chance de errar é menor no paladar, no gosto. Sim, e a Chardonnay para os vinhos brancos, né? Porque a Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas tintas e a Chardonnay é a rainha das uvas brancas, porque ela é uma uva que se adaptou em diversos terroirs, né? Ela é de originárias francesas, porém se adaptou em climas da Argentina, do Brasil e outros países produtores. O Brasil não tem fama de ser um grande produtor de uvas, né? De vinhos e tal. Em função da temperatura, é isso? Ou não? Isso não, ou é a questão de se criar mesmo essa cultura? É uma questão um pouco mais cultural, né, Taimon? Porque hoje em dia a tecnologia tem mudado isso, né? O mundo do vinho tem mudado bastante. Novas técnicas de produção têm adaptado para que os vinhos do novo mundo, como ele disse, citar nominalmente, né? A América do Sul, a África do Sul é um bom produtor, a Austrália, vinhos que estão nesse trópico, que geralmente não tem não tem esse favorecimento do clima, mas ele tem hoje tecnologia. Então, hoje, por exemplo, se produz vinho em Limeira, se produz muito vinho no sul de Minas, com técnicas de produção. No caso, hoje tem a dupla poda, é uma técnica agrícola que... Qualidade final, resultado final é... Muito parecido, muito bom, né? Por tecnologia. Né? Pode confiar, então. Pode confiar. O mundo do vinho está mudando bastante e está favorecendo, o novo mundo está favorecendo essas áreas de produção não tão tradicionais. Eu vi também nas minhas pesquisas, que eu pesquisei para ver aqui, tá né? preparado. O vinho mais vendido no Brasil, número 1, é o Pérgola. O que vocês têm a dizer sobre esse Pérgola? Porque ele ainda está numa classificação dos tintos suaves, né? Porque o Brasil não tem essa cultura e o hábito de apreciar o vinho seco. Porque, como dizia o meu professor do curso de sommelier, que é o Dr. Mário Teles, ele disse que nós, brasileiros, temos o paladar infantil. Por quê? Porque desde cedo somos acostumados a avó, a mãe adoçar o leite e o chá. Então, a gente é muito propenso ao açúcar. E aí, o Brasil ainda se vende muito, apesar de ter aí as regiões produtoras no sul, a maior venda ainda está em cima dos tintos suaves mesmo. É o maior consumo. Vinho tinto suave é um vinho que é adicionado açúcar na produção dele. Sim. Existem vinhos de sobremesa, existem vinhos fortificados, por exemplo, o vinho do Porto. O frutado, tem um frutado também? Frutado é uma questão de aroma, né? De qualidade, né? Mas o vinho do Porto, por exemplo, ele é doce por causa do processo de produção. É uma doçura
da produção, geralmente ou é uma colheita tardia, a uva é colhida muito madura, ou é interrompida a fermentação alcoólica, e aí o vinho fica mais doce, mas não há adição de açúcar. Isso, exatamente. Então, aí tem. Eu falei do Pérgola, né? Eu vi duas marcas aqui, que é do Brasil, inclusive. A Isabela Syrah, Minas Gerais, que conquistou. Peraí, essa aqui é a. Esse Isabela, ele ganhou a maior pontuação do vinho brasileiro. Conquistou a pontuação máxima em premiações, sendo um dos melhores vinhos brasileiros. Exatamente, já é um vinho da tecnologia de dupla poda, porque a nossa colheita aqui. Na região sudeste. A colheita do Brasil geralmente é em fevereiro e março, a vindima. Sim. Só que é um período muito complicado, porque tem muita chuva, diferente da colheita desse período na Europa. O que o brasileiro fez? Ele criou uma tecnologia, porque é uma tecnologia brasileira, de você enganar a videira para colher em julho, agosto. E esse vinho é um exemplar disso. É um Syrah que foi premiado, aqui de Minas, né, do sul de Minas. Minas Gerais. E é um exemplar de um vinho que tecnicamente é um vinho muito bem feito e coloca o Brasil no patamar bom. O melhor do Brasil se compara com os melhores do mundo, acho que aí perde para alguns lugares, né? Olha, a gente pode fazer essa comparação com espumantes, né? Sim. O Brasil não deve nada para espumantes no mundo todo. Na verdade, a vocação principal do Brasil hoje é espumante. Tem recebido ótimas pontuações. Inclusive do estrangeiro, né? Porque é difícil se comparar com o champanhe, que é o espumante feito só na região de Champagne. Mas o espumante brasileiro, ele está num alto nível. Estamos conversando aqui com o Taimon, com o Edmilson Viana, que são especialistas em vinho, né? Então, nos acompanha aí. E, aliás, se você está acompanhando e quer também fazer companhia, nos fazer mais companhia, compartilhe aí nas suas redes sociais, mande para o amigo que não tinha aquela informação. Enfim, estamos juntos aqui e sugira também. Mande-nos ideias, sugestões de pauta para a gente bater esse papo aqui. Nesses números, Taimon e Edmilson, o preferido dos brasileiros, confirmando que vocês já colocaram, né? 55% da preferência é o vinho tinto. Sim. Né? O branco fica em segundo lugar com 25%, e o terceiro é o rosé, com 20% da preferência. Quer dizer, vem do seco para o mais suave aí, sim, né? É isso, né? É por uma questão também de quem está começando a apreciar um vinho tinto seco, migrando desses tintos suaves para começar a consumir um vinho de qualidade superior, né, Taimon? O vinho rosé, por exemplo, é um vinho que existe um preconceito, né? Ah, vinho rosé é vinho de mulher. Né? Não é o caso. Vinho rosé é um vinho tinto que foi feito de uma forma diferente. A casca da uva, na fermentação, ela foi retirada muito cedo. Vamos só deixar bem claro aqui, né? Por ser vinho de mulher, não está depreciando ninguém, né? Porque o paladar feminino é diferente, né? Não, porque é mais suave, é mais leve. Não é o caso. E até pela uma questão do nome. Acho que o pessoal atrela o nome por rosé, está mais ligado ao mundo universo feminino. E esse dado aqui, ó, 69% do total de vinho consumido no Brasil é nacional, contra 31% do importado. Se for analisar em termos de custo-benefício também, né? É um número até que razoável esse, né? O Brasil ele tem uma característica que dificulta bastante, que é o custo, né? Tudo no Brasil é muito caro, imposto. Tanto para produzir vinho é caro, as vinícolas têm muita dificuldade com questão de tributação, de imposto, de legislação, tanto quanto para importar, né? Um vinho aqui no Brasil que custa R$3.000, você compra na Europa por 50 euros. Mas se eu falar em qualidade, 69%, talvez mostre que existe uma boa qualidade, que algumas pessoas não veem a necessidade de importar. Mas aí ele pode estar falando, ele está incluindo, provavelmente, se for na mesma pesquisa, os vinhos suaves. Sim. Porque diz aqui que o Chile, por exemplo, é o líder em vinhos importados. Eles importam 42% do vinho consumido lá. Legal. É um grande exportador também. Um grande produtor, o Chile. Bom, vamos uma sessão aqui de perguntas e respostas. Quero ver o que vocês têm a dizer. Por que o vinho ainda assusta tanta gente? Porque tem aquele paradigma de ser uma bebida cara. De ser uma bebida elitizada. Ainda tem esse conceito que aos poucos está deixando de existir, né, Tânia? Eu mesmo tenho algum receio de chegar numa loja, num mercado, numa adega e pegar um vinho lá, porque eu não sou um profundo conhecedor de vinho. E de repente chegar alguém me avaliar, né, pelo vinho que eu escolhi. Julgamento também. Ser julgado por isso. Pô, o cara pegou um vinho que não sei o quê. Existe esse medo também? Existe. É por isso que na Cave, um dos negócios nossos é curso.
Então a gente faz curso para poder democratizar o vinho mesmo, né? Para acabar com essas barreiras, esse julgamento, essa dificuldade de ler um rótulo, né? Como que eu vou entender um rótulo, né? Então, Qual o jeito certo de beber um vinho? Já comentou um pouco aí, mas dá uma aprofundada um pouco mais. Né? O jeito certo O jeito para se certo apreciar de se um vinho. beber, de se apreciar um vinho. Então, existem vários fatores, várias questões que devem ser levadas em conta, né? A temperatura do vinho, de acordo com o seu paladar e com o que você vai apreciar junto, porque de repente você pode estar com um bom vinho harmonizando com um prato que vá alterar os sabores e acabar fazendo com que aquele vinho, ainda que seja bom, se torne no paladar um vinho desagradável, né, Time? exatamente. A temperatura é muito importante. Se o vinho tinto, por exemplo, ele estiver muito quente, você vai sentir só álcool. Ele vai ressaltar o álcool. Se ele estiver gelado, você não vai sentir os aromas e ele não vai apreciar ele na sua boca. Porque, vamos até fazer uma análise, Ed. O vinho, para começar, você vai colocar ele na boca, você tem que fazer ele passar por toda a sua boca. Sim, e a gente costuma dizer que nunca devemos avaliar o vinho pelo primeiro gole. Porque às vezes a pessoa. Isso vale até para quem está nos assistindo. Avalia aqui, ó, depois da terceira garrafa, como é que é? Não, assim, vale para quem está nos assistindo, porque geralmente eu costumo ensinar isso nos cursos, principalmente para quem está começando a apreciar um vinho tinto seco. A pessoa coloca o primeiro gole na boca e ela já sente aquela astringência, né, Time? E de repente, você mascou um chiclete, chupou uma bala, tomou um café, então o pH das nossas papilas gustativas elas estão em desequilíbrio. Então o primeiro gole sempre é para avinar toda a nossa boca e preparar as papilas gustativas para o próximo, segundo, e é aí que você vai conseguir sentir o que o vinho tem a entregar. Aquele momento o garçom traz para se escolher se é aquele mesmo que você havia pedido, o sabor, aquilo é um processo social, de etiqueta, Sim, né? É o que faz parte do serviço do sommelier no restaurante, né? Você escolheu o prato no qual você vai comer e pede a carta de vinhos para escolher o vinho. Às vezes você pede a sugestão do sommelier, que vai indicar um vinho que harmonize com o prato que você escolheu, e daí ele traz, daí todo o trabalho que o sommelier faz de trazer a garrafa, apresentar que aquele é o rótulo certo que você escolheu, na safra certa, na temperatura adequada, e ele vai fazer o serviço de abrir a garrafa, servir Primeiro ele serve um pequeno gole para o anfitrião que escolheu o vinho. E geralmente o anfitrião, ele liderou, ele conhece, né? E se ele faz a degustação, ele percebe que o vinho está na temperatura errada, ele fala, não, espera um pouco, põe um pouco no balde de gelo, tal. Ele faz essa degustação primeiro para ver se o vinho não está estragado, não tem algum defeito, mas também, principalmente hoje em dia, como, né, na grande maioria os vinhos são bebidos jovens, né, é para ver se o vinho está na temperatura adequada. E a Ou se ele orientação? não está com aromas indesejáveis. Né? E o acompanhamento da água é só para iniciar novamente, sentir o sabor, ou existe alguma outra razão? Para mim existe. Para mim, quando eu fiz a transição de cerveja para o vinho, água com gás para tomar com vinho é parte da minha rotina. Eu tomo, geralmente, para tomar uma garrafa de vinho, eu tomo 2 litros de água com gás. Mas com que finalidade? Para hidratar. Sim, pra hidratar. É fundamental. Hidratar, limpar a papila gustativa, hidratar. Todo bom vinho pede uma boa água. Qual que é esse que vocês trouxeram aqui? Esse é o puzzle português. É um vinho português do Douro. Da região do Douro. Um vinho da categoria reserva, né, Time? Que passa por barrica. E estamos aqui com ele na taça. Primeira coisa, né? Não podemos deixar do ritual, deixar de fazer um brinde, né? Sim. Vamos brindar. Ia terminar o programa com brinde depois, mas vamos brindar, que vai ter brinde de novo, não tem problema. Aí. Agora, depois que brinde, tem que tomar um gole, não tem? Toma agora, vai experimentar. Tem que seguir o que o sommelier está fazendo, para não passar vergonha aqui, né? Esse ato do bochecho, que muitas pessoas às vezes não está acostumada, faz parte da apreciação e a degustação correta do vinho. Porque daí, esse primeiro gole, como eu falei, para avinar todas as nossas papilas gustativas, ele instiga a salivação, e aí que você vai conseguir sentir a partir do segundo gole, do terceiro, o que o vinho tem a entregar. Isso não quer dizer que você tomou o primeiro gole, na sequência tem que virar a taça também, né? Não, o vinho tem que ser tem apreciado. todo um processo aí. Tanto o diferencial dessa bebida, do vinho, é justamente isso, né, Time? É uma bebida que você bebe prestando atenção, diferente da cerveja. Isso. Né? Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, que o nosso tempo está voando aqui, né? Vamos lá. Por que tanta gente tem medo de errar no vinho? É isso que eu falei? O medo de ser julgado? Medo de ser julgado, medo de dar um presente errado, mas uma coisa que
O brasileiro está aprendendo aos poucos. Você já disse que o vinho caro não significa que é o melhor, né? É uma questão de escolha. Não necessariamente. Vinho tem que ser aquele que você gosta. A gente tem que quebrar esses paradigmas. Você falou de o vinho, não é simplesmente uma bebida, é uma experiência, né? Que tipo de experiência? Experiência de vida mesmo, de comportamento? De comportamento, de conexão, de reunir a família, de você apreciar ele, né? De modo devagar, como o Ed falou, né? Sim. Existe uma pesquisa, talvez, um acompanhamento de que o brasileiro está aprendendo a tomar vinho? Sim, o Brasil é o único país que está crescendo o vinho ainda, porque existe uma tendência europeia de queda. E a pandemia acelerou muito isso. As pessoas ficaram confinadas, né? Então mudou bastante. Veja bem a questão da cerveja, né? O Brasil tem começado a apreciar mais cervejas que têm uma qualidade melhor, começa a exigir cervejas puro malte, alguns tomam cerveja artesanal. Isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não acontecia, né? Então até o Brasil, até na cerveja, ele começa a beber melhor. O teor alcoólico são todos meio parecidos ou varia muito? Varia pelo estilo de bebida, né? Mas os tintos geralmente estão em torno de 13,5 a 14 para os mais encorpados, mas é essa faixa. Defina um vinho aí, o vinho numa frase só. Aí. O vinho, podemos dizer assim, que é a bebida de quem busca uma qualidade de vida melhor, porque o vinho está interligado e relacionado também à questão de saúde também, né? Pela questão das substâncias que ele tem aí, o resveratrol, que faz muito bem, ele é benéfico para os vasos dilatadores do organismo. O que é resveratrol? Você sabe explicar? É um antioxidante presente na casca da uva. Muita gente toma isso suplementando, né? Eu gostei da tua frase sua, não tinha ouvido que quem busca qualidade de vida, realmente, quem busca um momento para relaxar, para conversar, para conectar, né? Para beber menos álcool, né? E você foi surpreendido já por algum vinho que você foi degustar? Falou, pô, não era nada disso que eu esperava. Sim. Surpreendido positivamente, estou dizendo, né? Temos gratas surpresas de vinhos de valores que não são tão altos, né, Taimo? Que você pega e às vezes você não espera grandes complexidade aromática e acaba surpreendendo dependendo de como ele foi elaborado, se foi empregado boas técnicas ali, você tem bons resultados em vinhos que talvez nem sejam tão caros assim. Sua frase é essa também, Taimo? Olha, e tem uma coisa interessante, às vezes o mesmo vinho, depende do teu estado de espírito, depende do seu momento, você vai ter uma experiência totalmente diferente. Você pode tomar um vinho, nossa, que vinho gostoso, você vai tomar, puta, mas não era isso, né? É o momento. Tem muito disso também. Não, isso é muito importante que você falou. O vinho é para ser apreciado em bons momentos de estado de espírito. Existe a velha frase, né? O vinho é a conversa engarrafada, não é isso? Exatamente. Ou aquela, né? Senhor, me dá café para enfrentar o que eu posso e vinho para aceitar o que eu não posso enfrentar. Quer dizer, não existe o vinho perfeito. Existe o vinho perfeito para aquele momento, para aquela ocasião. Sabe o que é? O vinho é uma jornada para a vida toda. É muita coisa. É muito vinho diferente, é muita região produtora, é muito estilo de vinho, são muitas safras diferentes. Tem uma coisa que você vai fazer uma jornada e que envolve também cultura, envolve geografia. Por exemplo, quem toma vinho gosta de viajar e buscar vinícolas no país que ela viaja. Conhecer a história do produtor. Do terroir. Né? O vinho está intimamente ligado à história do mundo, né? Você veja, foi a bebida que Jesus fez da água para o vinho, né? E é importante quem for consumir e comprar, né? Ler o rótulo, tentar entender um pouco da história e é muito complexo, uva, daquele vinho. Então é uma jornada de aprendizado, você não para nunca. Nunca ninguém pode falar assim, eu sou especialista, eu sei tudo de vinho. Nunca ninguém vai saber tudo. O vinho mais velho, mais antigo é o melhor? Também não é um mito. É um mito isso. Essa frase de que o vinho, quanto mais velho, melhor, é um mito, porque tem vinhos, como nós falamos anteriormente, com capacidade para serem envelhecidos e vinhos de guarda. E tem vinhos que são feitos para consumo jovem, para ser consumido rápido mesmo. Bom, nosso tempo está estourando aqui já. Para ir para os finalmente aqui, por que você resolveu fazer um clube do vinho? Olha, comecei comprando vinho para a família. Só eu comprava vinho, eu sempre ficava ligado em promoção e tal. De repente comecei a comprar vinho para a família, comecei a comprar vinho para os amigos e, de repente, a ideia de montar um clube, né? Só que assim, a ideia é uma experiência local. Nós temos nosso espaço de evento. Então a ideia é trazer essas experiências que a gente vai numa vinícola, tem aquela degustação, é trazer para o urbano, né? Trazer para a cidade mesmo, né? Então o nosso clube, além da assinatura dos vinhos, tem esses eventos que são para experiências urbanas. É como se você se transportasse para uma vinícola.
transportasse para uma vinícola do Uruguai naquele momento, porque eu estou fazendo uma experiência do Uruguai. Nós vamos falar sobre o país, sobre o terroir, sobre a questão cultural do país e também sobre o vinho do país. E para desmistificar um pouco essa questão do valor, né? É claro que tudo que é bem melhor custa mais. Isso na vida é normal isso. Mas para quem não tem, talvez, uma posição econômica muito tranquila no momento e quer apreciar, existe esse caminho também para se consumir um bom vinho gastando menos. Com certeza. Com certeza, com certeza. Vinho, tem muito vinho, né? O brasileiro, ele começa a tomar o suave, ele faz aquela transição e ele vai para o argentino. Porque ele gosta de tomar aquele Malbec que é muito frutado, aquele vinho que tem corpo, né? Então, Robusto. robusto, ele toma um Malbec argentino, ele toma um Cabernet chileno. É a porta de entrada, é sempre um começo. Agora, vamos supor que a pessoa está lá, para a gente fechar, na casa dela, nos assistindo lá na sua TV, Smart, com a família, e resolveu tomar um vinho. Uma noite de inverno, o que você sugere? Compartilhe os bons momentos. O bom vinho fica guardado na memória, não na adega. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria fazer uma ligação aqui rápida, né? Que quando eu falo que o Norradar tem informações, né? E o vinho combina muito com eventos, com festas, aniversários e a cultura. Existe a cultura do vinho. Então, esse livro aqui não é um livro recente, mas é de uns amigos muito queridos de Piracicaba, que é o grupo de teatro Andaime. Que eles completaram 25 anos já há alguns anos, né? E eles me mandaram esse livro, né? Aliás, está completando já quase 30 e poucos anos, mas eu guardo com muito carinho. Procure saber, pesquise lá, Grupo Andaime, conheça um pouco a história deles. Antônio Chapéu, Carlos Jerônimo, pessoal que vive do teatro e viver da cultura. Não é fácil, tem que estar mesmo no coração, na vontade. Quando eles começaram, foi numa época que a gente fazia faculdade juntos, então tem também um carinho bastante afetivo por eles e sempre torço pelo sucesso. Bom, quem chega a mais de 30 anos fazendo cultura, fazendo arte, não precisa nem dizer que tem qualidade. Então, recomendação, conheça um pouco mais da história do grupo Andaime. Está aqui no nosso coração, acompanhado de um belo vinho hoje. Sim. Vamos brindar para terminar? Vamos encerrar? Vamos. Então, saúde para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, com um belo vinho. E, é claro, procure nas redes sociais, Clube de Cave, Taimon, Edmilson, e, é claro, sempre acompanhado do nosso Radar. No Radar, levando conhecimento, cultura, levando entretenimento também, por que não, né? Para você que está nos acompanhando. Até a próxima. Obrigado pela companhia aí. Continue com a gente. Nos acompanhe nas redes sociais.